Na aula de hoje eu quero falar um pouco sobre os períodos da história da filosofia, quais são as divisões que a gente faz cronologicamente mesmo, mas porque existem diferenças abordagens tanto metodológicas quanto de temas acerca da filosofia. Então, na verdade, essa aula é meio que um interlúdio, onde a gente não vai falar tanto de filosofia, vai falar um pouco mais de história, para que nas próximas aulas a gente possa ter então uma aula sobre cada período, uma aula introdutória, para ter uma noção do que acontece nessa tal de história da filosofia e essas questões filosóficas que vão surgir ao longo da humanidade. Então, antes de tudo, eu queria pedir para você dar o like, se não está inscrito, se inscrever, ativar o sininho para o YouTube avisar quando vem os vídeos, tá? Enfim, também se quiser compartilhar ou comentar alguma coisa, sempre ajuda, né, para fazer o canal crescer, dar um certo engajamento. Então, e para poder continuar então, né, trazendo filosofia para vocês toda semana, algumas vezes inclusive. Então, antes de dividir a história da filosofia, vamos pegar 4 períodos centrais da própria história. De 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, embora possamos analisar com mais calma o que é essa invenção da escrita, que vai acontecer em vários lugares, de diversas maneiras, vai ter toda uma evolução, é uma certa convenção, tá? 4.000 anos antes de Cristo, invenção da escrita, até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, nós temos aquilo que a gente chama de Idade Antiga ou Antiguidade. Tá? História, 4.000 a.C. até 476. Invenção da escrita, queda do Império Romano do Ocidente. A gente tem um período chamado Antiguidade, ponto. Nesse período muita coisa vai acontecer ao redor do mundo, né? Então, primeiro recorte que a gente precisa ter, certo? 476 depois de Cristo, então tem essa queda do Império Romano, surge um outro período. Mais uma vez, sempre não vou exagerar de frisar que estamos falando de convenções. Convenções que têm um objetivo didático. Inclusive, nas próximas aulas, até nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de como a transição é importante e como é complexo compreender esses períodos de transição que dizem, vamos chamar isso de antiguidade, vamos chamar isso de Idade Média, né? Então, a partir de 476 a gente vai ter essa tal de Idade Média, ou Idade Medieval, medievalismo, enfim. 476 depois de Cristo, eu tô falando várias vezes para você decorar com calma, porque realmente tem coisa que precisa decorar, pelo menos essa divisão em 4 precisa decorar. Então, 476 depois de Cristo, queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, queda do Império Romano do Oriente. A gente tem a Idade Média, período medieval, certo? Mais uma vez, toda uma filosofia vai surgir, vai ter características próprias, vai ter certo aproveitamento da filosofia da Idade Antiga, mas vai ter certa diferenciação também. Então tá, 1453 depois de Cristo, queda do Império Romano do Oriente, até 1789, Revolução Francesa. O que a gente tem? Idade Moderna ou Modernidade. 1789, o que acontece depois da Revolução Francesa? Idade Contemporânea, é o período que a gente vive, não acabou. A Idade Contemporânea vai de 1789 até os dias atuais. Claro, nós nos chamamos contemporâneos, talvez o futuro, os historiadores vão olhar para o passado e vão falar, a Idade Contemporânea acabou, sei lá, no ano 2000, acabou com a Segunda Guerra Mundial, não sabemos como que os historiadores do futuro vão entender a Idade Contemporânea, mas até hoje a gente entende como de 1789 a 2020. Então vamos voltar, tema Antiguidade, ok. O que surge na Antiguidade? Primeiro momento, filosofia antiga. A filosofia não surge 4.000 a.C., a filosofia surge entre o final do século VII e o começo do século VI. Importante deixar claro que as datas não são precisas e nem consensuais entre os historiadores. Então, final do século VII ou início do século VI antes de Cristo, a gente tem o início da filosofia antiga, que vai até o século IV depois de Cristo. E aí que a gente tem Sócrates, Platão, Aristóteles, os primeiros filósofos, etc. Vai ter aula sobre isso. O que acontece? Do século I ao século VIII,
também não é consensual, alguns dizem que é século VII, por exemplo, mas do século I ao século VIII a gente tem o que a gente chama de filosofia patrística. Qual que é a pegadinha aqui? Bom, século I, Idade Antiga, século VIII, Idade Média. Então a filosofia patrística é filosofia antiga ou filosofia medieval? Bom, tá aí um problema, né? Temos um período de transição e cada um vai bater o martelo da maneira diferente, ou talvez, como creio eu, não precisa ser batido o martelo. É interessante pensar nos períodos de transição como período de transição. Qual que é o problema? Então, do século VIII ao século XIV, a gente tem a filosofia medieval. Veja bem, tá pegando um pouco da filosofia patrística. Dá para falar que existe tal parte da patrística que é filosofia medieval. Mas, essencialmente, na filosofia medieval a gente tem a filosofia que a gente chama de escolástica. A filosofia escolástica ela vai do século IX ao século XVI, mais uma vez com controvérsias. Porém, o que é importante entender é que ela é predominantemente, então, filosofia medieval, vai um pouquinho além também, como é comum, como é normal, como eu quero deixar isso claro. E para além da filosofia escolástica, ainda podendo interpretar como filosofia medieval, a gente tem a filosofia da Renascença. Você deve ter ouvido falar do Renascimento, né? Ou filosofia renascentista, que vai do século XIV ao século XVI. Já é uma preparação, a filosofia da Renascença, para a Idade Moderna. Eu sei que está tudo confuso essas datas, não é para você decorar. Se for para decorar uma coisa, decora Antiguidade, Idade Média, Modernidade, Contemporaneidade. O que você precisa entender é que a filosofia vai se situando o pensamento humano, né? Vai se situando nesses meandros aí e a gente tem toda uma confusão. O que acontece? Se você quiser entender alguma filosofia, você precisa buscar qual que é o período, buscar o contexto para poder situá-la no contexto e poder entender essa filosofia. Não tem como ser especialista em tudo. Eu sei muito pouco de patrística, eu sei muito pouco de escolástica, né? Cada um tem a sua expertise, a sua área de estudo, né? Mas você precisa saber onde é que está situado, você precisa saber com o que está dialogando, precisa saber como chegamos até aqui. Então, da mesma forma que a patrística prepara para a Idade Medieval, a Renascença prepara para a Idade Moderna, que vai ter, então, a filosofia moderna. Lembrando, modernidade 1453, em termos históricos. Mas na modernidade a gente tem a filosofia moderna, que, de certa forma, vai ser entre o século XVII e o século XVIII, ou talvez pegar um pouquinho do século XIX, porque na filosofia moderna vai ter um evento muito importante, que a gente chama de iluminismo. A filosofia do iluminismo, não se fala filosofia do iluminismo, fala-se iluminismo, período iluminismo, período das luzes. Às vezes chamam-se de esclarecimento, período de esclarecimento. O iluminismo vai do começo ou meados do século XVIII até o comecinho do século XIX e é basicamente a coisa mais importante aí que existe no que a gente chama de filosofia moderna. Tá? Pensa assim, o século XVIII é o século do iluminismo. Isso é legal decorar, porque o iluminismo ele é muito importante pra gente. O século XVIII é o século das luzes. Mas o século XVIII também é o século da Revolução Francesa, também é o século que a gente vai ter o período contemporâneo e também é o século que vai surgir a filosofia contemporânea. Então a própria ideia de o iluminismo ser um pensamento moderno, mas já remetendo ao período contemporâneo, remetendo à contemporaneidade. Mas então é importante entender, o iluminismo ele está nessa transição entre a modernidade e a contemporaneidade. O iluminismo ele é a filosofia moderna, mas ele também está se remetendo à filosofia contemporânea. Muito da filosofia contemporânea é tentar, de certa forma, lapidar o iluminismo, resgatar o iluminismo, fazer o iluminismo dar certo. O que acontece? Século XX, duas grandes guerras mundiais. O iluminismo ele é predominantemente associado ao ideal de razão, a ideia de que a razão vai emancipar a humanidade. As duas grandes guerras mundiais do século XX vai deixar a humanidade meio abalada e meio desconfiada desse racionalismo que nos levou, ou que pelo menos foi compatível com essas duas guerras, com essa enorme carnificina humana que a gente vê acontecer. E daí no século XX, então, surge o que a gente chama de pós-modernidade, que seria uma tentativa de se desvincular, de certa forma, de declarar certa falência do iluminismo, ou não. Isso é bastante controverso, a gente vai ver então com cada aula com calma.
Mas assim, já então, para trazer um pouquinho de filosofia para essa aula que eu considero até um pouco chata, porque muita data, muito chata e confusa na verdade, mas se você fizer uma planilha, assim, decorar primeiro os quatro períodos da humanidade e depois, conforme você se interessa um pouco por cada filosofia, tentar situar historicamente, cronologicamente, a coisa vai ficando clara, tá? Faz muito tempo que eu já venho situando a coisa para ter uma noção, um panorama geral da história da humanidade de forma mais clara, realmente fica mais claro. O que acontece? Temos aí esse iluminismo e essa filosofia contemporânea que chega até a pós-modernidade, né? O último grande movimento da filosofia, que é a pós-modernidade. O que acontece? Nós estamos num período, hoje, filosoficamente falando, onde a gente não superou o iluminismo, a gente não aceitou a pós-modernidade, não aceitou que... não, então somos todos pós-modernos, né, superamos o iluminismo. Não superamos o iluminismo, nem aceitamos a pós-modernidade. E nem integramos os dois. Quando você pensa o nome do canal, Iluminismo Pós-Moderno, tá claro que eu me entendo como pós-moderno, entendo que o iluminismo foi de certa forma superado, mas ele pode ser resgatado em termos pós-modernos e a gente poderia ter uma integração então entre iluminismo e pós-modernidade. Vai ter então pensadores que vão dizer que a gente tem que abandonar completamente a pós-modernidade e ser iluministas, ou até renovar o iluminismo, mas somente em termos iluministas, ou vai ter autores que vão dizer não, somos pós-modernos, o iluminismo que fique pro século XVIII lá e problema dele, tá? Então tem aí essas possibilidades para o futuro. O século XXI, em termos de filosofia, pelo menos começou agora. Eu sei que já estamos 20 anos de século XXI, se bem que esse ano eu acho que não conta muito, né? Ou conta demais pela magnitude do que está acontecendo, mas temos aí bastante coisa pela frente. Como vai ter uma aula sobre cada um desses termos, a coisa vai ficando mais clara pela frente, tá, gente? Então não se esquece de se inscrever pra gente poder entender isso, que eu sei que muita gente não entendeu direito, tá bom? Eu também já tô meio perdido aqui. Então é isso aí, gente.